Olá pessoal, boa tarde. Vamos iniciar nossa primeira aula aí logo após o período de férias, né? Tivemos um período aí para descansar, para repor as nossas energias e agora estamos de volta. Espero que possamos ter aí um período de muito aprendizado e que Deus possa abençoar esse retorno nosso, de forma online ainda, né? Mas que Deus possa continuar abençoando esse retorno, abençoando a nossa família e nos proporcionando principalmente muita saúde, né? Durante esses tempos que estamos vivendo aí, tá? E vamos continuar na modalidade que estamos acostumados por enquanto, né? Que é a modalidade online, da forma que vocês estão acostumados. Eu vou sempre estar aqui no grupo para orientar vocês, disponibilizar o material, explicar direitinho, tá? E aguardar a atividade de vocês, aguardar o contato também, tá? Estou sempre à disposição de vocês durante o nosso período de aula aí. Sempre como eu falo, né? Estou aqui para ajudar, tá bom? E aí, vamos começar conhecendo uma história, né, que nos inspira aí nessa semana, porque essa semana é comemorada a semana do Dia do Estudante, que é dia 11 de agosto, tá? E aí, vamos conhecer a história desse menino, do Wellington, né? E vocês vão ver que é uma história inspiradora mesmo. Ele não tinha tantas condições assim para estudar, mesmo assim, mesmo diante dessa diversidade, ele conseguiu, né, se sobressair e virou destaque, ganhando aí algumas premiações nas Olimpíadas de Matemática. Então tem um texto aí que vocês vão fazer a leitura depois, tá? É uma reportagem. O que é uma reportagem, gente? Reportagem é quando nós temos uma história real, né? E aí essa história é retratada através de um texto, o repórter entrevista os personagens dessa história real e aí traz para o leitor um pouquinho sobre o assunto, tá? Então aqui é uma reportagem do G1 que é um portal de notícias, né? Da Globo, que aconteceu em Alagoas, que é um estado brasileiro. E aí, aqui ó, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, é uma reportagem do ano de 2018. Então, dia 28 do 11, 29, né? Então aí tem quase 3 anos aí essa reportagem. Mas é uma história inspiradora, né? Que a gente vai discutir aí. E aí, a partir dessa história, vocês têm algumas atividades para responder aí depois, tá? Lembrando o seguinte, esse material aí vocês receberam impresso quando vocês foram à escola na semana passada, então vocês vão fazer da forma que vocês já estão acostumados. Lembrando que a gente está iniciando um novo bimestre, então é bom você deixar aí o espaço de uma folha, tá? Deixa o espaço de uma folha para depois vocês colar a abertura. Então a gente vai providenciar a abertura para vocês colar aí depois, pintar direitinho. Então deixa uma folha, aí você vai recortar esse texto, tá? Vai fazer o cabeçalho primeiro. E aí, se não couber, faz o seguinte, então deixa a folha para colar a abertura, aí recorta essas duas folhas e cola, tá? Na sequência. Aí depois, antes de começar as atividades aqui, ó, você faz o cabeçalho, coloca atividades e começa a escrever. Eu acho melhor, porque aqui, ó, às vezes não cabe você colocar o cabeçalho e tentar colar essa folha aqui, tá ok? Então é o seguinte, a história de um estudante, ó, qual que é o título da reportagem, ó? Alagoano porque mora em Alagoas. Tem energia de casa cortada. Estuda com Luiz Post e vence 2 Olimpíadas de Matemática.
Wellington José é estudante de escola pública e filho de catadora de material reciclável. Então, uma reportagem muito inspiradora, você vai fazer a leitura aí depois e responder as questões que estão na sequência aí, ó, tá? Vamos ver a história, ó. Os 300 melhores alunos da Olimpíada Alagoana de Matemática receberam medalhas e troféus durante uma homenagem nessa quinta-feira. Então, os 300 melhores alunos receberam medalhas e troféus durante uma homenagem nessa quinta-feira, dia 28, no Instituto Federal de Alagoas, em Maceió. O estudante de 16 anos, o Wellington José da Silva Leite, e mais 7 alunos de Alagoas conquistaram medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP. No total foram 87 medalhas para estudantes de Alagoas. Ele também é medalha de ouro na Olimpíada Alagoana de Matemática. Então, olha para você ver, ele é medalha de prata, né, em nível nacional, e no estado dele ficou com a medalha de ouro, né, na Olimpíada de Matemática. Entre tantos destaques, a história de Wellington virou sinônimo de perseverança. E ele virou exemplo para a escola em que estuda, a Escola Estadual Onélia Campelo, no bairro Santos Dumont, na periferia de Maceió. A energia da casa de Wellington foi cortada em maio deste ano. Como ele estuda durante o dia, só sobra à noite para estudar em casa. E como não pode estudar no escuro, ele estuda aproveita a luz de um poste. Eu estudo mais com essa luz mesmo, porque em geral, o único tempo que eu tenho para estudar é à noite, porque eu tenho alguns compromissos durante o dia, que é a escola. Aí eu acabo ficando mais com a parte da noite para estudar com essa luz. Nada é empecilho para o estudo, contou Wellington. A mãe é catadora de material reciclável e não sabe ler e nem escrever. Ela contou que sempre incentivou o filho a estudar e que agora é só orgulho. Eu falava para ele: meu filho, eu não tenho estudo, você vai ter. Eu cato reciclagem porque eu não estudei. Ele sabe disso. Para mim é uma vitória, eu falava para ele. Você é o meu herói antes de ganhar qualquer coisa. Para mim, ele já é um herói. É meu herói. Falou a catadora Teresina Medeiros Leite. O professor de Wellington contou que para conseguir um bom desempenho, o estudante se dedicou bastante. Ele é um aluno muito esforçado, batalhador. Ajuda os colegas com as questões. Ele é um aluno mais avançado que os demais. Da forma como esse menino luta, essa medalha que ele ganhou já era esperada. Dito o professor José Lucian Mendonça de Almeida. José Lucian Mendonça de Almeida. Wellington virou um exemplo na escola e acabou estimulando os outros. Alguns alunos já entraram em contato querendo estudar nas férias. O que o aluno conseguiu na escola foi um legado para os outros meninos, contou o professor. Para o Wellington, as 2 medalhas não são só o começo. Sempre o estudo é a base para tudo. Independente de onde seja, de quem seja, de classe social. O estudo sempre vai dar um futuro melhor, disse o estudante. Então, um pouquinho da história aí do Wellington, né? Que você vai depois pode fazer a leitura de novo. É uma história inspiradora. A mãe, catadora de recicláveis, né? Não tem uma situação financeira muito boa. E tanto é que a energia de casa foi cortada. O que é isso? Não deixou de fazer o pagamento. E aí a concessionária deixou de fornecer energia. E aí, sem energia elétrica, para estudar de noite, ele ia para a rua e utilizava a luz do poste, né? Para responder lá, estudar, preparar para as Olimpíadas de Matemática, das quais ele teve resultados muito bons, né? Surpreendentes. E aí, de acordo com a história dele, você vai copiar e responder essas atividades na sequência aí, ó. Número 1. Na semana em que comemora-se o Dia do Estudante, que é 11 de agosto, você conheceu a história do jovem Wellington José da Silva Leite.
de 16 anos, que viu nos estudos a oportunidade de mudar a sua história de vida. Com base no texto, responda. Qual que é o gênero textual que foi abordado no texto? Foi um poema, foi uma reportagem ou foi uma carta? E aí? Você vai colocar aí, marcar, né? A gente viu que é um texto que fala de uma história real, né? O repórter foi lá entrevistar a família dele, foi entrevistar ele, então, será que é um poema, uma reportagem ou uma carta? Qual que é o assunto principal que foi retratado no texto? O que foi retratado no texto? Qual foi o assunto principal que foi retratado? Então, você vai colocar aí, né? Falou sobre o quê? Sobre o esforço de Wellington, não foi? Para vencer através dos estudos. Então, você vai depois responder aí. Letra C. Quais as principais dificuldades enfrentadas por Wellington para conseguir prosseguir com seus estudos? Qual foram as principais dificuldades que ele enfrentou durante todo esse processo? Como Wellington enfrentou as dificuldades encontradas em seu caminho? Qual a recompensa que ele teve por seus esforços? Ele tinha dificuldade, mas ele parou diante das dificuldades? Como é que ele fez para enfrentar? E no final, qual foi a recompensa que ele teve por tanto esforço que ele teve assim? E a última, qual que é a lição, né, que a história de Wellington deixa para as pessoas? O que a gente pode tirar de lição da história desse menino aí, tá? Lembrando aí um pouquinho sobre o Dia do Estudante, né, que vai ser comemorado aí, que é comemorado no Brasil no dia 11 de agosto, tá? Então, copiar agora, né, responder e mandar a foto da atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Então vamos lá. Nossa primeira atividade do terceiro bimestre.